Feliz dia, turma! Como que vocês estão nesse lindo sábado? Aqui tá fazendo um solzinho tão gostoso. Até resolvi mudar minha posição pra ficar assim mais iluminada. E não, porque ali ficava meio escuro, né? Vou ficar aqui com vocês. Espero que meu celular não caia, né? Que ele tá apoiado na janela. Acho que vai dar tudo certo. Mas e aí, vocês estão animados? Hoje a Move Live vai ser super especial. Eu falei pra vocês nos stories. O Rafa vai estar aqui com a gente e a gente vai ter uma dinâmica um pouquinho diferente. Oi, tá falando? Ó, já vi que meu celular tá querendo. Haja Francisquinho pra cuidar de nós e do meu celular. Vou ter que botar uma almofada aqui, porque se ele cair, ele não quebra, né? Oi, amigo. Ih, você também tá todo torto. Já virei, já virei. Agora sim. Ai, Bom tentei mudar. dia. Bom dia! Olha nós com a Deixa eu camiseta. ajustar. É claro, tem que dar um destaque nela aqui, né? E Agora tá sabe que aparecendo, né? eu fiquei pensando assim, nossa, eu acho que para essa live combina muito transição com ética animal, as camisetas. E olha que a gente Sim, combinandinho, aham. nem fala nada. Bom dia, Tá pessoal que tá aparecendo bem, chegando. né? Que legal. Tá perfeito, você tá parecendo Francisquinho, a sua coleção de livros, tá tudo ótimo. Eu botei um travesseiro aqui no chão, eu tava falando pro pessoal, que eu resolvi colocar no sábado, acho que eu vou deixar nessa posição por causa da claridade. E só que aí tem o Uhum. chão e a janela. Ele tá apoiado na janela, se ele cair, ele cai na almofada. Tá bom? Bom, pessoal, o pessoal vai chegando, né, turma toda. Eu tô muito animada para essa live e eu já deixei tudo preparadinho aqui. E eu acho que a gente pode ir já adiantando as coisas e fazer a nossa prece. O que você acha? Claro, vamos lá. Você quer Debaixo dos fazer? caracóis. Tá lindo seu cabelo, hein, minha amiga? Ah, obrigada! Eu dei uma fitagem diferente nele. Tá mais volumoso. Tá grandão, né? Tá no trabalho. Você quer fazer a prece, Rafa? Ou se você Posso quiser, eu faço. fazer. Tá ótimo. Então vamos lá. Então vamos fechar os nossos olhinhos. Respirar um pouquinho. E agradecer a Deus pela oportunidade e rogar aos bons espíritos que nos ilumine para essa conversa de hoje, para que, como aprendizes da vida, possamos renovar o nosso ânimo, a nossa fé, a nossa alegria de viver e os nossos votos de compromisso com uma vida em harmonia com todos os seres. E que assim, Divino Amigo Jesus, amado São Francisco, fortalecidos pelas tuas vibrações, que possamos seguir para adiante, criando um mundo melhor para os nossos irmãos animais. Gratidão sempre a Deus por todas as coisas e que assim seja. Ai, que gostosinho. Bom, vamos começar o nosso papinho. Vai ser uma coisa bem mais fluida dessa vez, né, gente? E aí eu tava pensando que, assim, desde a minha primeira live, que foi com você, a gente nunca teve a oportunidade de eu nunca, tipo, de te perguntar como que foi pra você chegar onde você está. O que eu quero dizer no sentido da ética animal, a sua profissão, a sua vivência enquanto espírita. Então, eu acho que para essa live casa muito bem, assim, a gente começar por isso. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que foi esse processo de conexão nesse tema. Beleza. Vamos recordar aqui, né? Puxar na memória aí os acontecimentos que nos levaram aí, né, a trabalhar pelos animais, pelas florestas, pela natureza, né, por todos os seres. E essa live de hoje é interessante porque me relembrou coisas tão legais, sabia? Ai, Sobretudo esse artigo da revista Reformador, que foi lá publicado, né? Nos ajuda até a sermos mais gratos hum, pelas entidades do movimento espírita
que, claro, nós temos as nossas críticas ponderadas, fraternas, pelo movimento Uhum. espírita ainda fazer um trabalho pequeno pelo veganismo, pelos animais, mas também tem muita coisa a agradecer que a gente acaba esquecendo. Por exemplo, a gente está comentando aqui um artigo que foi publicado na centenária revista Reformador. Olha só, um Sim. artigo que é sucinto, é direto no assunto vegetarianismo e até faz uma crítica, né, construtiva ao movimento espírita. Aí publicou-se numa revista fantástica do nosso movimento, né? Então vamos Legal. lá. Mais Uhum. ou menos em torno de 2012 que eu me tornei vegetariano. E isso foi a Uhum. partir da leitura das obras espíritas, sobretudo Missionários da Luz, foi impactante para mim, a Uhum. descrição dos matadouros, a questão do Uhum. vampirismo e toda a narrativa que o espírito Alexandre, instrutor de André Luiz naquela ocasião, discorre a respeito de tanta maldade que temos feito aos animais. Então, em 2012 foi o ano que eu, naquele ano inteiro, fui deixando de consumir carnes e derivados. Uhum. E em 2013 foi o ano que eu comecei a fazer palestras. Uhum. Então, já fazendo essa transição solitária para o vegetarianismo, eu estava fazendo algumas palestras no início de 2013, então comecei a pesquisar o que o Espiritismo dizia a respeito do veganismo, da ética animal. Então fiz um compilado meu particular, sei lá, juntei 50 referências em um documento, em várias obras espíritas, né? E Bastante comecei a coisa. empolgado, foi, e comecei assim bem empolgado a tentar fazer palestras sobre isso nos espaços Uhum. espíritas, né? E fui encontrando muita dificuldade para fazer. Até que num evento da Comerge, que é o carnaval dos jovens espíritas aqui no Rio de Janeiro, digamos assim, o Nath já participou, né, no ano passado. Eu fui a minha primeira Comerge como tarefeiro, né? Participei e lá na hora do almoço eu comecei a fazer amizade com um rapaz, o Eduardo Ananda, um grande amigo. E ele era vegetariano há muito tempo e já tentava, né, tratar dessa temática nos espaços espíritas. E a gente almoçando, ele pegou a comida vegetariana, eu também, e ali eu senti. Opa, peraí. Tá, Época de tudo bem. eleição, né? A turma está fazendo Ah, barulho aí. tudo bem. Então, fiz uma amizade muito bonita com o Eduardo e ele me mostrou mais outras referências que eu não conhecia na literatura espírita e a gente foi Uhum. juntando ali e tal. Até que fiz alguma palestra na minha casa espírita sobre isso e outras casas modestamente começaram a convidar. E eu também não conhecia profundamente a temática, tá? Eu sou profissional do direito, né? E existe o direito animal, cada vez mais se consolida essa nova ciência jurídica. E até então comecei também a fazer uma migração da minha profissão, da minha pesquisa acadêmica para esse ramo do direito da ética animal. Até que fiz um texto e publiquei nas redes sociais sobre espiritismo e vegetarianismo. E esse texto, nossa, foi muito compartilhado, dezenas de comentários. É o texto que vai chegar na revista Reformador. E aí um grande amigo meu, Nath, o Sérgio Tizen, ele é filho do Francisco Tizen, já falecido, desencarnado, que foi presidente da FEB, uma pessoa muito importante para a Federação Espírita Brasileira. E o Sérgio Tizen é um coração incrível, uma pessoa que eu respeito, admiro demais. Se em algum momento ele assistir essa live aqui, um abraço para ele, é uma das pessoas que eu mais admiro. Médico, espírita, extremamente dedicado, um dos maiores divulgadores do espiritismo no mundo. Após o Divaldo, ele viaja o mundo inteiro, né? Fazendo palestras sobre espiritismo, sobre ciência, espiritualidade, medicina. E o Sérgio Tizen não é vegetariano, sempre me dá espaço na casa espírita dele para falar de vegetarianismo, apesar de não ser. E ele adorou o texto e falou: Rafael, por que não mandar esse texto para a revista Reformador? Eu vou Nossa. mandar um e-mail para lá, né? Vamos conversar com o pessoal. Você manda e se eles aprovarem, maravilha. Aí mandei esse artigo para a revista Reformador no final de 2015, eu acho.
porque demora mais ou menos um ano a análise para ser publicado, tem uma fila de textos a serem analisados e publicados. Aí mandei em torno de 2015, 2016 e Você foi mandou, aprovado. só Foi. um pouquinho, você mandou ele integralmente ou você chegou a fazer alguma adaptação? Era exatamente o do Então, Facebook? foi, foi, foi quase que integralmente. Na verdade, quando passou pela edição da FEB, eles Aham. melhoraram muito o texto. Olha, não chegaram a Eu cortar, ainda então. recebi. Não, melhoraram demais o meu texto. Agradeço muito ao editorial da FEB. Inclusive, o Geraldo Campetti, que é o vice-presidente da FEB atualmente, mando aqui um outro Uhum. abraço para ele. Ele me deu sugestões por e-mail maravilhosas, trazendo Olha, referências que eu não conhecia, que de André Luiz, por exemplo. Então, caramba! assim, foi muito legal. Por isso que eu falo, a gente tem que agradecer Sensacional. muito também, né? Que você tem Aqui. pessoas que não são vegetarianas, não são veganas, mas colaboram para que essas coisas aconteçam, né? Uhum. No próprio MOV, a gente tem o Theo, que ele faz as artes da série Libertação Animal, dos MOV Uhum. Talks, e não é vegetariano. É um Olha. simpatizante que ajuda pra caramba, sabe? Então, assim, aí mandei para a revista Reformador, recebi o retorno do Geraldo Campetti, é, e foi aprovado e foi publicado integralmente com melhorias do setor editorial. E quando Uhum. foi publicado, aí muitas pessoas começaram a entrar em contato comigo. Pessoas Não. que foram fundadoras do MOV junto comigo e que são membros do MOV hoje em dia, né, também, né? Então, a Aline de Borges, a Jardim, entrou em contato comigo. À época, o Murilo, aqui do Não. MOV, ele publicou E na o... Revista Internacional de Espiritismo um É artigo falando verdade. sobre veganismo, que saiu no mesmo mês. A minha, É, em Reformador, exatamente. saiu em janeiro de 2017. A do Murilo saiu em janeiro de 2017, lá na Revista É. Internacional de Espiritismo, né? Inclusive, a gente já E fez uma live. Se queira quem se interessar também por essa, tá no nosso card. isso mesmo. Então, a partir dessa publicação em Reformador, eu recebi e-mails de várias pessoas. As pessoas conseguiram meus contatos de WhatsApp, etc. E essa turma do MOV, que fundou comigo o MOV, me incluíram em grupos de WhatsApp para a Uhum. gente se articular mais, né? E fui conhecendo as pesquisas que eles já estavam fazendo, a Marta, lá de Portugal, a Ludmila Muriel, lá de Minas Gerais, o Magno Uhum. Grinlanzoni, de São Paulo, né? Aquele núcleo inicial que fundou o MOV. E a gente se juntou nesses grupos e a gente tinha uma mesma percepção, sobretudo nesses grupos que a gente estava participando, que a questão vegetariana, vegana no movimento espírita estava sendo tratado com certa agressividade, né? Claro que há os dois lados da moeda. Há o movimento espírita que ainda não abraça bem essa causa e exclui pessoas vegetarianas, veganas, e há pessoas vegetarianas, veganas e espíritas que tratam a coisa de maneira, diria assim, não espírita, não fraterna, né? E é compreensível, porque a gente sabe como que é, em todos os problemas da nossa história, a exploração animal está envolvida, né? As consequências disso são enormes, né? E a gente é ainda imperfeito e a gente não tem aquele equilíbrio ainda na medida para tratar dessas questões. Então é tudo um pouco compreensível e precisamos melhorar. Então, a partir dessa percepção, nós fundamos o MOV, baseado na comunicação não violenta, juntamos as Uhum. nossas pesquisas, que fizeram esse compilado, que chamamos de catálogo de referências bibliográficas da ética animal espírita. Foram surgindo novos membros e membras incríveis, você, amiga, irmã, filha do meu Uhum. coração, e tantos outros membros e membras aqui do MOV. Com E, certeza. enfim, consegui direcionar a minha vida acadêmica, e profissional para a área mais do direito animal, do direito ambiental, dos direitos da natureza. E estamos aí, né, colaborando aqui com o MOV para essa percepção Uhum. de mundo. E é interessante porque começou como movimento vegetariano espírita, né? Eu, pelo menos, entrei, eu conheci como movimento vegetariano espírita, eu entrei no congresso do ano passado ainda com esse nome. Então, acho que seria legal também contar como é que foi esse processo de transição.
Nós começamos empolgados assim com esse nome Movimento Vegetariano Espírita, porque queremos dar ênfase ao vegetarianismo que é pouco tratado em nosso movimento espírita. Não pela literatura espírita, né, que trata muito dessa questão, mas o movimento espírita trata pouco ainda, né, isso vai melhorar e está melhorando. Então, nós começamos com esse nome, mas ao longo das nossas pesquisas, abordagens, publicações, a gente foi conhecendo mais a fundo a ética animal, a ética vegana, o direito animal, essas várias perspectivas que tratam da questão animal, e a gente foi percebendo que a nossa vocação era sobretudo de ética animal, que é um guarda-chuva que aborda muito mais profundamente do que só o vegetarianismo. Então nós Uhum, percebemos que as nossas publicações e a nossa vocação era essa. Então a gente uhum, debateu muito durante um tempo decidindo se valeria a pena ou não fazer essa mudança de nome. E decidimos que sim, mudamos para Movimento pela Ética Animal Espírita, dando mais conformidade ao que a gente tem abordado e publicado realmente. uhum. E eu acho que foi importante ter esse primeiro nome para justamente formar a palavra move, né? Porque hoje É a gente verdade. tem um significado melhor assim para ela, né? De movimento, de se mover, né? E eu acho que isso é maravilhoso, assim, é a gente nesse caminho de expandir essa percepção para outros lugares, para outras pessoas. Eu fico muito feliz, muito mesmo. Eu estou tentando lembrar aqui qual foi a primeira lembrança que eu tenho do Move. Eu não sei como, mas eu cheguei no Instagram de vocês. Tipo assim, 2018, acho que metade de 2018. E eu só fui. Até, inclusive, o Henrique tá na live. O Henrique eu conheci ele na Combrage. E a gente teve uma Henrique, ele está conversa aqui. daqui. A gente teve uma conversa que ele Amigão, falou de você. muitas Ele falou de. comerges juntos. Aham. E a gente teve um papo na Combrage, que foi em maio, junho de 2019. E a gente teve um papo sobre você, sobre o Move. Foi muito legal, assim. E eu tava muito empolgada. Eu falei, gente, como é que é o Rafa? Porque, assim, tava só acompanhando pelo Instagram. Ele tinha comentado que era você que tinha fundado, né? Nós Que a levamos gente. o MOV para a Comerge, né? Então, com Isso, ele levou, Eduardo acho que. Ananda, quando a gente fundou o MOV também, com essa outra turma, a gente colocou na Comerge uma oficina de vegetarianismo e espiritismo, né? Então, eu Uhum, conduzi essa oficina, acho que durante 3 anos consecutivos, algo assim. E antes de mim, o Eduardo já levava essa temática na oficina de meditação. E depois eu uhum, consegui colocar essa oficina de vegetarianismo quando o Eduardo saiu. uhum, E cara, Nath, assim, fantásticas essas uhum, oficinas, que a gente levava uhum, essas temáticas, essas referências, debatia ela de maneira lúdica, divertida, e no final da Comerge, cada oficina tem que apresentar para toda a Comerge a sua apresentação final. E na minha oficina uhum. sempre tinha muita criança, crianças jovens, né? Pequenos companheiros, né? E os mais jovens e tal. Então a gente tinha que ter uma linguagem adaptada para todos ali. E a Uhum, apresentação final, geralmente, era um teatrinho. uhum. Cara, você imagina crianças e jovens apresentando o vegetarianismo para aquela multidão de 300 pessoas participando, né? Então, eu lembro que teve uma época que a gente colocou o vídeo da Liv. Tem um vídeo no YouTube, tem uma menina de 4, 5 aninhos chamada Liv. Tem um canal no YouTube. E ela tem um vídeo dizendo: Eu não como carne. Aí ela conta a historinha dela, 3, 4 anos. Por que que ela não come carne? É um vídeo incrível. E a gente passou esse vídeo lá na Comerge e olha o alcance disso, porque são mais de 40 casas espíritas no nosso polo 10 aqui da Comerge. Então você tem ali Uhum. lideranças de várias casas espíritas que se unem naquele feriadão. Então a gente conseguiu passar isso e fazer aquele teatrinho para essa turma toda. E a partir daí, os convites para palestras, né, sobre isso aumentaram muito. Então a gente foi Olha. levando o MOV para várias casas espíritas a partir dessa abertura na Comerge. E as inscrições na Comerge começaram, do nosso Polo 10 aqui, começaram a colocar, já na sua inscrição, no formulário de inscrição, que as Uhum. pessoas escolhessem opção vegetariana, opção vegana,
Olha, E assim, sim. se tinha 10% de vegetarianos, pulou assim para 50 vegetarianos e veganos ao longo do tempo. Então, Nossa. muito legal isso, muito legal. Fico muito feliz com É, isso. eu tive uma experiência tão feliz em relação à alimentação lá na Comerge. Eu fiquei assim, abismada com a qualidade das opções e a quantidade. Primeiro de tudo, vegetariano não pega fila. Eu acho que isso é uma vantagem que a gente tem na Que a cozinha. filha é grande para o almoço, para o lanche, né? Vantagens. Eu acho que assim, cabe o convite para que os jovens, mesmo aqueles que consomem carne, no dia que tem o encontro, né, se inscrevam como vegetariano, tem essa experiência de 4 dias de um carnaval, né, vivenciando o que que é essa alimentação, tendo essa curiosidade. Eu acho que é muito legal. E o que eu gostei é que na Comerge, vamos supor, você tem 40% das pessoas de fato vegetarianas ou veganas, ou com algum tipo de intolerância. Mas eles faziam comida para 60%, digamos assim. Tipo, eles faziam quase que o dobro de comida, Uhum, porque eles sabiam que era tão gostoso que as pessoas iriam querer lá experimentar na segunda vez e falar, ah, deixa eu isso ver como é mesmo. que é isso aqui, sabe? Uhum, E as opções eram muito boas. Eles faziam requeijão de inhame, sabe? Tipo, eu nunca vi uhum. isso na minha vida no movimento espírita, sabe? É, Deliciosa a comida, deliciosa. vitaminas, assim, de aveia, banana, cacau. Nossa, assim, sensacional. E eles têm a noite do. Como é que eles chamam? É que esse ano teve a do espoleto. Mas sempre tem uma noite específica lá, acho que tem que montar lanches, alguma coisa assim. Como se fosse o McDonald's. E Uhum. aí, esse ano eles fizeram tipo um espoleto. Então era massas que você podia escolher as opções, bem gostoso. E nossa, a vegetariana acabou mais rápido que as outras, porque eles tinham feito Sempre, molho de sempre. castanhas. Nossa, Uhum. eu falei, como vocês chegaram nesse nível? Porque assim, eu demorei anos para saber que dava para fazer com castanhas. Parecia que eles tinham feito algum tipo de workshop, alguma coisa assim, para que todo mundo, mesmo assim, ninguém lá na cozinha era vegetariano, pelo que eu lembre, ou vegano, vegano muito menos, mas eles É, tem, faziam tem pra a, gente. tem a Cíntia, né, Narazaki. Isso, é verdade. O Eduardo Ananda, na época, era da equipe da cozinha também, ajudava lá a fazer. Então, assim, essas mudanças sempre vêm de pessoas, de pequenos Exato. grupos, poucas pessoas que se incluem nas tarefas, mostram o serviço, né, e Uhum, ajudam a formar essa nova cultura, né? Então, é até bom a perfeito. gente noticiar isso aqui, porque tem É, muita coisa acontecendo por aí que a gente não sabe. Por é exemplo, isso na verdade. nossa comércio está acontecendo, sei lá, desde 2014. Então tem muita Uhum. coisa acontecendo que a gente não sabe, né? Em prol Sim. dessas mudanças, né? Isso nos traz esperança, motivação também. Eu falei no grupo do Move semana passada, domingo passado eu participei de uma prévia lá da Comic Con, que é a confraternização de Contagem, das cidade de Contagem, que é uma cidade bem pertinho de BH, eu tenho uns amigos que são de lá. E eu fiquei muito surpresa, porque eles fizeram de um jeito que fosse digital, e um dos desafios era para a gente enviar receitas vegetarianas ou veganas, com a fotinho do resultado. A Interior minha, Lá no interior no interior de Minas, você tem esse tipo de iniciativa, sabe? Nossa, eu fiquei muito feliz mesmo. E, legal Rafa, você deu demais. uma travadinha. A tua Acho que imagem voltou tinha agora. borrado. Deu sim, voltou. Voltou? Peraí, não voltou Voltou, pra mim voltou. ainda. Mas eu tô te ouvindo. A gente pode Você não continuar. está me vendo, não? Você tá borradinho, mas eu tô te ouvindo. Opa. Tá, vai me dizendo se voltou, que eu cortei aqui o Wi-Fi do computador para usar menos possível. Dá pra te ouvir, eu acho que dá pra gente continuar normal, tá bom? A gente tá. Nossa, achei que a gente já tinha passado um tempão, passou menos da metade ainda. Pô, se você quiser, você tá me escutando bem? Agora travou de vez. Aí, agora voltou. Agora tá. Não, nem borradinho, não? Não, 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 pera. Ele tá melhor que antes, mas tá indo um Uhum, pouquinho só borradinho. Mas tá ótimo. entendi. Se você quiser, a gente pode falar um pouquinho do artigo ou de algum outro Então, assunto que você. vamos lá, vamos lá, vamos para o artigo.
Tá bom. que é bem legal, né? Que é um artigo que eu publiquei antes do MOV existir, mas ele Aham, praticamente foi, né, o empurrão para o surgimento do MOV, né? Muito legal isso. sim, verdade. Você tá travando ainda. Peraí, tá fazendo assim. Voltou. Isso, pronto, voltou. Voltei? Uhum, Então, tão legal. Então vamos ao artigo. É um artigo tá. bem sincero, né, Nath? Bem, toca nos pontos, né, ali de maneira Bem sucinta, objetivo. direta. É. Eu até Uhum, fiquei realmente preocupado à época se seria publicado ou não, mas foi, né? Como eu te falei, né? Com incentivo ainda. Então, isso é muito legal. uhum, uhum, Agradecemos então à Federação Espírita Brasileira, ao editorial da sim. Revista Reformador, né? Por Uhum, terem. E eu tô com outro para mandar para lá, né? O pessoal de lá está certo. pedindo outros artigos sobre isso, né? Então a gente vai mandar para sair mais temas sobre isso. Acho que até a Bom, gente poderia pensar em mandar os nossos artigos mesmo, né? O que a gente já tem pronto, às vezes mandar, de repente. A gente tem tanto conteúdo aqui. é porque na verdade também vai virar livro, né? Esses artigos, né? A gente tem que. Ah, é verdade. Sim. É. Vai vir surpresa aí, Verdade. a gente não pode ainda dizer a surpresa que vai vir por aí, mas rezem por nós, porque tem uma coisa assim fantástica vindo por aí. E Uhum. é isso, sigamos. Mas então, você quer começar fazendo um resumo do artigo, a sua percepção? Ou você quer que eu. Não, não, fica à vontade. Então, o artigo está lá no nosso site, pessoal, tá? É o artigo que está como número 13, Espiritismo e Vegetarianismo, ok? Então, eu começo fazendo uma colocação dizendo que vários benfeitores espirituais, André Luiz, Humberto Campos, Emmanuel, etc., tratam dessa temática, vegetarianismo, de maneira direta. E ainda enfatizam que o consumo de animais gera enfermidades físicas, do nosso corpinho espiritual, né, e outras questões evolutivas de substancial importância. Então, se o movimento espírita ainda não trata adequadamente, esses benfeitores tratam muito diretamente. Então, faço essa primeira colocação. E friso que essas advertências são antigas. Quando a gente Uhum. estuda aquela questão do Emmanuel, lá no livro Consolador, a famosa questão 129, onde Emmanuel diz que é um erro de enormes consequências o consumo de animais, onde ele diz que não precisamos das vitaminas que vêm da carne dos animais para sobreviver, é uma questão de 1941, ou seja, já são quase 80 anos. Então, são advertências antigas. Uhum. E eu também enfatizo, e eu queria dar um foco aqui, o capítulo 9 do livro Nosso Lar, chamado O Problema da Alimentação. Então, eu Uhum. enfatizo nesse artigo esse capítulo, onde André Luiz informa que no século XIX, lá na colônia Nosso Lar, a governadoria, ali com o Clarencio, o querido Clarencio, ele demorou 30 anos sob muitos protestos da turma lá, dos técnicos de Nosso Lar, olha só, Uhum. para convencer as pessoas que não precisamos consumir animais para sobreviver, nem do lado de lá. Porque as pessoas muito apegadas ao consumo de animais levam os vícios para lá. Né? E isso é um grande tormento do lado de lá, diz Humberto de Campos. Né? O cemitério na barriga é um tormento após a grande transição, diz Humberto de Campos. Então, lá em nosso lar, a turma queria continuar, fazer churrascão, a comer os Isso. animais, a ter mesas lautas, né, diz o capítulo, a continuar com bebidas excitantes, os vícios terrenos. Então, é um Uhum. capítulo todo abordando o método de Clarence da governadoria para mudar esse cenário do lado de lá. Como que ele Uhum. fez para mudar isso? Convencer as pessoas da desnecessidade disso. E foi uma luta, Nath. Foram 30 anos.
Cara, é muito Sim. semelhante aqui, é muito semelhante. Não, e Ele 30 anos de trouxe, espiritualidade. Imagina aqui vai ser que 90 anos, o triplo. e isso é lá atrás, é uma discussão que aconteceu lá no século XIX, né? Nós estamos no século XXI aqui. Então, nós Uhum. temos essas informações da discussão lá. Ou seja, mais um argumento para a gente frisar que estamos um pouco atrasadinhos com isso, né? Nessas mudanças. Então, o Clarencio, ele chama 200 instrutores superiores para fazer palestras, para Nossa. ensinar concursos aos técnicos, os matemáticos, os físicos, os técnicos de nosso lar que estavam resistentes a isso. São vários ministérios em nosso lar, né? Tem o Ministério Uhum. Maior da União Divina e os outros ministérios, ó, não queriam saber disso não, queriam continuar justificando o consumo de animais. E a obra bota bem clara, né? Está justificando o injustificável. Então, eles estavam ensinando as pessoas do lado de lá a absorver os nutrientes através da atmosfera, da respiração, do caldinho proteico, da água, e não do consumo de animais. Então, acho que vale a Uhum. pena, Nath, a gente ocupar aqui um bom tempo dando uma folheada nesse Claro. capítulo que vale assim estudos e mais estudos sobre ele. Nosso Lar, Uhum. gente, a obra, uma das obras mais lidas, né, espíritas, foi para os cinemas, né, com um filme muito legal. É um livro Sim. que tem muito ensinamento. Eu já reli algumas vezes, sempre que posso releio. É muito legal. Então, vamos lá dar uma folhada aqui, ó, todo Olha, tá marcadinho. tudo marcado. É. Eu tô Então, abrindo em PDF meus instintos de São Paulo. no artigo, eu faço um panorama geral das dificuldades que ocorrem no movimento espírita, falo das dificuldades que eu Uhum. tive, que quis fazer mais palestras sobre isso e pouco consegui lá atrás, mas isso mudou drasticamente, consegui fazer em muito lugar. Depois, sobretudo, da publicação em Reformador, né? O pessoal acha que você é importante porque publicou em Reformador, né? Então começa a te chamar para fazer mais eventos, palestras, etc. Então vamos lá, gente. Coitado de Clarencio, mas ele resistiu, né? Então a gente resista também. Aprendamos com Clarencio aqui a Sim. resistir e a tratar tudo de maneira fraterna, né? Uma indignação justa e fraterna ao mesmo tempo. Então vamos lá, André Luiz narra assim, ó. Disseram-me que a pedido da governadoria de Clarencio vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção dos princípios vitais da atmosfera. Mesmo aqui encarnados, a gente absorve muitos princípios da atmosfera. A nossa Uhum. respiração e a água vem a maior parte dos nossos nutrientes, né? Creio eu. Então, olha só, alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestavam-se contrários a esses 200 instrutores de uma esfera muito elevada. Aí a gente se pergunta aqui, né? Caramba, a gente vê muita resistência no movimento espírita, mas André Luiz, Emmanuel, Alberto de Campos, Joana, todo mundo fala isso e as pessoas não estão vendo. É, é difícil, mesmo aqui os 200 instrutores, né? De uma esfera muito elevada, é difícil, né? Fazer essa virada de consciência, né? Temos que ter paciência, continuar trabalhando, e vamos E lá. eu acho uma coisa boa de ressaltar, Rafa, só uma pausa, que a gente acha que, às vezes, por estar tanto tempo, né, muitos anos já dentro do movimento vegetariano e tal, a gente cria um pouco mais de paciência, compreensão. Isso é natural, a gente realmente consegue ter a comunicação não violenta, como o MOV faz. Só que essa semana você vivenciou, eu tava num caos interno, porque é normal, a gente oscila muito. E eu tava assim, eu não briguei com ninguém, sabe? Mas eu tava com raiva, assim, que eu ficava, gente, não é possível um negócio desse, sabe? Tipo, Faz tantos parte, a gente animais morrendo sente por mesmo. segundo. Faz parte, faz parte. Então, acho que é paciência conosco mesmo também, sabe? Percebendo que a Uhum. gente também tem essas falhas ainda que precisamos corrigir.
Às E vezes dá vontade de pegar fulano, sacudir ele, porque exatamente. é igual as pessoas têm vontade de fazer conosco também, faz parte, é emoção humana ainda. Ué, Por a isso gente que é sente, né? importante a mensagem que a gente recebeu lá no Congremov, né? Pensarmos nos seres humanos também, quando a gente estiver nas nossas falas, no nosso pensamento, nas nossas orações. É importante, né? Porque sem seres É. humanos, os animais não vão ser ajudados, né? Eles vão ser... Porque é o que a gente sempre fala, a indústria da carne, a indústria da exploração, ela não para, ela não cessa. E como a Vânia Plaza falou, ela é extremamente organizada. Se a gente não se organizar, se a gente não se ajudar, não compreender uns aos outros, a gente vai ser um movimento totalmente desestruturado. Você caiu. Ih, Nath, Desculpa, caiu. desculpa. A gente vai continuar sendo um movimento totalmente desestruturado e que não vai ajudar os animais. Em princípio é isso. Uhum, Bem que é eu botei aquela verdade. almofadinha. Olha o celularzinho. Por que você tá fazendo isso comigo? Depois, se você precisar, eu mudo ele de lugar. Deixa Uhum. vocês caírem, gente. Turma, leia o Nosso Lar, leia o Nosso Lar, é muito legal esse livro, tá? O capítulo 9, então, é muito especial, muito especial. Continua, Nath? Continua, por E vamos favor. interagindo aí, tem a turma comentando aí, não vamos deixar eles sem comentários, não. Então, vamos lá. O governador, contudo, não desanimou, não desanimou, não desanime, perseveremos, né? Prosseguiram as reuniões, providências e atividades durante 30 anos consecutivos, querendo convencer as pessoas, acabar com essa ideia de mesas lautas, bebidas excitantes, de velhos vícios terrenos. Algumas entidades eminentes, olha só, hein? Algumas entidades eminentes de nosso lar, técnicos de nosso lar, pessoas que conhecem o assunto, chegaram a formular protestos de caráter público, reclamando por mais de 10 vezes o Ministério do Auxílio. Peraí. Por mais de 10 vezes, o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos que confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. Quem de vocês não viram isso ainda? E se eu deixar de comer carne, eu vou ficar doente, não vou ter vigor, né? Vou ficar anêmico, etc, etc. É claro, se você não balancear a sua alimentação, se você não tiver uma orientação Exato. nutricional, você pode vir a ficar. Mas não vai ser por... Mas a alimentação vegetariana, ela oferece todos os nutrientes necessários em todas as Uhum. fases da nossa vida. E olha aqui, as pessoas foram lá reclamar, fizeram protestos Isso. públicos, dizendo que estavam Uhum. adoecendo por causa disso. Olha Desencarnadas! só, Só queria ressaltar isso. como que a questão é tensa, né? Quantas vezes a Continua. gente ouve isso aqui, né? A gente apresenta relatórios de nutrição, relatórios da Associação Dietética Americana, relatórios de Harvard, relatórios de conselhos de nutrição, etc. Apresenta a história humana que existe vegetariano desde que o mundo é mundo, né? A gente está aqui vegano, né? Uhum. Conversando, fazendo esporte saudável, né? Mas mesmo assim, esses velhos argumentos surgem, né? E mentalmente as pessoas chegam a adoecer, como foi o caso Sim, aqui. psicossomático. Psicossomático, total. É. Se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. É. O governador, porém, ele não desistiu, né? Então ele convocava os adversários ao palácio, né, para fazer reuniões, expunha-lhes paternalmente os projetos e finalidades desse novo regime, destacava a superioridade dos métodos de espiritualização. O vegetarianismo é caminho de espiritualização também. A partir do momento que eu deixo de me alimentar de um sistema que violenta outros seres humanos e não humanos, eu estou ajudando na minha espiritualização e na espiritualização do mundo, seja Uhum. energeticamente, politicamente, socialmente, espiritualmente. Não é Uhum. A verdade? psicosfera, né? A Joana fala bastante disso da psicosfera. É, né? Várias obras falam sobre isso, né? Então ele Uhum. facilitava aos mais rebeldes inimigos do novo processo variadas excursões de estudo.
Então ele esclarecia, ele levava essas pessoas, está dizendo aqui, gente, em planos mais elevados que o nosso, em excursões, para ouvir e aprender com os superiores lá, que já viviam assim há muito tempo. Olha só que interessante, né? Uhum. Então, assim, tem a questão do livre-arbítrio humano, né? A pessoa pode conhecer de tudo, ter acesso a todas as questões, mas ela pode decidir não crer nisso ou não viver segundo a essas bases que fundamentam essa ciência da Uhum. nutrição. É de cada um. Uhum. Tem gente que conhece isso tudo, desperta e faz a mudança. Tem gente que Uhum. não, faz parte do livre-arbítrio dela e ela vai então colher o que ela está semeando, né? Vai atrair para ela as consequências dessa atitude, né? Sim. Mas A deixa eu qual ver. coletivamente a gente está colhendo, né, com a epidemia, a pandemia de agora, né? Uhum. Mas, Rafa, você acha que existia alguma diferença, assim, no contexto de o nosso lar estava passando por uma transformação nesse sentido, em que todos os habitantes deveriam passar por essa mudança também, por isso esses processos que durou 30 anos, né? Você acha que é um pouco diferente do que a gente vive aqui? Porque aqui a gente tem o objetivo de mostrar a verdade para as pessoas, né? E aí deixa por conta do livre-arbítrio. Mas você acha que lá em nosso lar eles deveriam também respeitar o livre-arbítrio de cada um? Ou era uma coisa um pouco mais, não, assim, vocês estão desencarnados, aqui a situação é outra, então vamos se atentar a esse ponto. Você acha que isso ou não? Eu acho que não, porque aqui mesmo nesse capítulo está sendo tratado isso. É uma coisa você respeitar o livre-arbítrio do outro. Outra coisa é naquele espaço espiritual você permitir que fulano Seu ponto faça o de que bem vista. desejar. Não, Uhum, não, ali eles têm um compromisso com a espiritualização dos seres. Ali exatamente. Acho que então é. não é permitido consumir. Igual a gente não permite dentro de nossos espaços espíritas e outros espaços sociais comum fumar, usar drogas, e uma série de outras coisas que são imorais, ilegais, né, Uhum. antiéticas. Então é isso, faz parte do processo de educação do ser, né? Então, Esse ponto se que eu você queria quer te fazer falar. isso, faça fora daqui, mas em nosso lar você não vai fazer, né? Exatamente, esse é o ponto. Esse que eu queria que você tocasse nesse assunto. O quanto Entendi. isso, na verdade, se Então você me semelha a provocou para isso, né? Você já entende. você pescou. Pescou no bom sentido. Ai, ai. Tá ver Muito bom. pescou, né? Olha só, né? Pescou a alga. Pô, foi perfeito. É isso mesmo. Muitos dizem que, já ouviu, que vai vir B12 aí das algas, talvez seja uma fonte de B12 no Eu futuro. vi. E ela é muito É fácil de interessante. botar de escala, eu vi. Nossa, melhor, É. eu gostei. Legal. Então, vamos lá. Interessante. Então, Clarencio aqui, esforçado, paciente, fazendo esse trabalho todo. Eu acho que o que viveu lá é o que a gente está vivendo agora aqui, Uhum, né? Então, assim, o que a gente está vendo. Esses conselhos todos, relatórios todos científicos demonstrando a segurança, demonstrando as doenças que são consequências aí do consumo de animais, demonstrando a exploração dos seres humanos na indústria animal, demonstrando o sofrimento causado aos animais e a ciência deles. A gente vê em toda parte aí a ciência demonstrando isso. Várias religiões também fazendo essas demonstrações e pessoas políticas, técnicas, com conhecimento de causa, ignorando totalmente isso, né? Então, acho que faz parte, né? Então, vamos uhum. lá. Depois de 21 anos de perseverantes demonstrações por parte da Opa. governadoria, aderiu o Ministério da Elevação, um dos ministérios, Uhum. passando a abastecer-se apenas do indispensável. O mesmo não aconteceu com o Ministério do Esclarecimento, que demorou muito a assumir o compromisso, em vista dos numerosos espíritos dedicados às ciências matemáticas que ali trabalhavam. Olha só o que eles faziam. Eram eles os mais teimosos adversários. Mecanizados nos processos de proteínas e carboidratos, imprescindíveis aos veículos físicos, não cediam terreno nas concepções correspondentes daqui. Então a gente vê hoje em dia a mesma coisa.
tantos relatórios loucos falseando informações, né, a favor aí do consumo de animais, e, enfim, né? Eu, para a Uhum. minha dissertação de mestrado, que foi em Direito Animal, tive que visitar muito os sites de pecuaristas do agronegócio, os sites contra veganismo, vegetarianismo, e minha nossa, é uma coisa impressionante. É Uhum. É difícil triste, de né? gerir ali, né? E como eles aproveitam dessas notícias assim, né? Por exemplo, né? Um youtuber vegano foi pego comendo É. alguma coisa de carne. Nossa, primeira noticiar isso é do lado de lá, né? Uhum. Nesses Verdade. sites assim, né? Uhum. Mas enfim, né? Então as pessoas com esses conhecimentos técnicos aqui foram os maiores adversários de lá, né? E essa questão também de. Você acha que você tocou nesse assunto de você ter uma pesquisa científica sendo financiada por alguma indústria que tem interesse por trás, como acontecia com o tabagismo. Então, Aham, hoje aqui na Terra a ciência tem ficado muito deturpada, tem muito interesse no meio, né? É diferente sim, de uma ciência pura, como a gente tinha antigamente, quando começou de fato o método científico, racional, que era puramente por interesse, por conhecimento. Hoje não, né? Hoje você tem quem que tá bancando mais, quem que dá mais dinheiro, quem que financia melhor a pesquisa, entendeu? exatamente. E aqui a Terra, em resumo, ela é o reflexo do mundo espiritual. Desde a tecnologia que a gente vê no nosso lar, eles Uhum, têm notebooks, assim, na década de 40 e muitas décadas anteriores ao surgimento daqui, a gente encarna com um propósito de, por exemplo, trazer uma certa tecnologia ou uma ideia que já foi trabalhada antes de você encarnar. Você já sabe o mecanismo, uhum. você já sabe como faz, você encarna e traz isso por intuição. Os amigos espirituais te ajudando, né, para você poder trazer esse reflexo de lá, que acontece lá primeiro, para depois trazer aqui. Então, eu acho que isso é o que, Legal. no fundo, nos traz esperança, de saber que se nosso lar conseguiu, a Terra vai conseguir também. E o nosso lar é só um Uhum, exemplo, né? Eu acho que é talvez na verdade. época, muitas outras colônias espirituais deviam estar passando pelo mesmo processo. É uma coisa que eu acho que é uma determinação muito mais do alto, Isso de que aí, nosso lar era só uma exatamente. ferramenta, era só É. um ponto, E né? nosso lar não é uma colônia evoluída, né? É uma colônia ainda ali no umbral médio ali, né? Uma colônia próxima daqueles espíritos muito apegados à matéria que estão desencarnando, né? E tem a possibilidade de ir para ali, né? Uhum. E a nossa colônia aqui do Rio de Janeiro, você sai fora que você é lá de outro estado, tá? Ela está aqui acima do Rio. Você sabe que quando eu fui pro Rio, eu ficava olhando pra cima e eu ficava, nossa, nosso lar daqui em cima é legal, é A muito Bela Vivian gostoso. confirmou aqui, ó, que as algas são fontes de B12. Legal, obrigado. Então, Muito interessante isso mesmo. Então, olha só, então essas pessoas, elas semanalmente enviavam ao governador longas observações e advertências, repletas de análise e numerações, atingindo por vezes a imprudência. Então mandavam estatísticas, mandavam lá fundamentos técnicos, né? Contrário a isso. E o velho governante, contudo, nunca agiu por si só. Então ele sempre consultava as esferas superiores, né, publicava lá os boletins, enfim, como a gente já relatou. E então, inconformados, olha o que as pessoas fizeram. Eles entregaram-se a condenáveis manifestações. Tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos de nosso lar, dando ensejo a perigoso assalto das multidões obscuras do umbral. Começaram a fazer tráfico com o umbral, olha só. gente, Que coisa, né? Isso porque, aqui, ó, eles queriam fazer um intercâmbio, fizeram um intercâmbio clandestino em virtude dos vícios da alimentação, é muito, nossa, né? Então, o governador, olha aqui a resistência dele, a assertividade dele. ele não se Isso é preocupa. bondade também, uma indignação justa e assertiva, né? Igual Jesus foi várias vezes, né? Muito assertivo. Não foi violento, foi assertivo. E a Uhum. comunicação não violenta, que a gente tanto admira, ensina a gente a falar o que nos incomoda, mas com respeito. Não Isso. exigir, né? Mas realmente ser assertivo, né? Então, ele
o governador, ele mandou fechar o Ministério da Comunicação, provisoriamente, porque esse ministério estava fazendo isso. Infundadamente, estava, né, agindo dessa maneira, com relatórios, com numerações assim absurdas. Ele mandou fechar o ministério e determinou outras coisas aqui, né? Para isolamento dos recalcitrantes, advertiu o Ministério do Esclarecimento, outro ministério, proibiu, enfim, ele fez várias coisas ele fez aqui para... E ele mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para a emissão de dardos magnéticos. Pela primeira vez, nosso lar teve que ligar os seus mecanismos de defesa, porque o umbral inferior, aproveitando da confusão, estava querendo invadir. Sim. Então Olha ele que liga legal. aquelas baterias elétricas que não matam ninguém, já está todo mundo morto, né? Então, mas nem precisou ser usada, diz aqui o texto, né? Mas precisou ser ligada, né? Então não houve combate nem ofensiva da colônia, mas resistência resoluta. Olha que legal. Resistência resoluta, né? E muitas vezes a gente é impedido de falar nas casas espíritas, de vegetarianismo, etc. Não, porque não pode esse assunto, tal, vai mexer com isso, com aquilo. A gente está vendo aqui o trabalho lindo da governadoria, das esferas superiores, abordando a temática com assertividade, até fechando aqui, ministério que não está querendo abordar isso, está abordando falsamente isso. Olha que legal. É um É muito capítulo legal. fantástico para a gente, esse aqui. Você quer Curtinho, falar, mas Nath, alguma coisa? não, eu tô. Eita, peraí. Tá tocando a. Ai, Jesus. Eu tô sozinha em casa, eu vou ter que. Ai, meu Deus, nunca fiz Olha a isso. Bela Peraí. Viga comentando aqui, dá até vontade de assistir o filme, né? Assista, assista, é muito Tocando aqui. legal. Nosso Lar fala que os habitantes de lá... Nosso Lar é um livro da década de 40, tá? E relata acontecimentos antes disso. Fala que as pessoas tinham um comunicador individual. Olha o celular aí que sequer existia aqui. É Né? verdade. Fala do computador que eles tinham também, da televisão, e não existia aqui. É muito interessante. Ô, Flávia, ela tá falando do filme, mas o filme, infelizmente, ele não aborda essa parte. Ô, gente, tá É, tocando não, de não novo. deu para abordar tudo. Né? Peraí. Hoje tá fogo. Peraí. Quem que é, gente? Olha, toca também ninguém. Geralmente os filmes deixam muita coisa de fora, né? Eu Mas não vou sim, atender, né? Não abordou essa questão da alimentação, pelo que eu me lembro, não. sim. E deixa eu só ver o que falta trazer. Eu Lê acho assim, a que. Central Veg está dizendo ali, né? Vou ler esse livro. Lê sim, é muito legal. Fala até do fala do uso da água, tem um Bosque das Águas. Fala de como que é a hidráulica lá, o respeito à água, sustentabilidade, meio ambiente. Fala da importância da água. Fala nesse livro também o transporte público deles, que não usa os combustíveis fósseis que a gente utiliza aqui, é de outra maneira, totalmente sustentável e limpo. Tem cada coisa ali que meio que prenuncia um futuro nosso aí, meio que nos ajuda a buscar aí fontes mais limpas, etc., né, para o nosso Uhum. desenvolvimento aqui. Rafa, eu queria que você falasse dessa conclusão, que eu acho muito Uhum, emocionante, né? Do governador, que a gente já tá encerrando mesmo a nossa isso. live, né? Já estou no final aqui, na última Sim. paginazinha mesmo. E o Eu pego capítulo é assim, um dia, pequeno, acho gente. que tem 3, 4 páginas, ele é bem tranquilo mesmo de ler. É. Uhum. Então, vamos lá. Então, após essa questão das baterias elétricas ligadas ali, a colônia ficou então sabendo o que vem a ser a indignação do espírito manso e justo. Olha a indignação. Indignação é importante. Indignação do espírito manso e justo de Clarence, que não é deixar as pessoas fazerem o que quer por causa do livre-arbítrio. Não é assim, né? Muito interessante essa educação dele aqui. Então, depois que conseguiram melhorar a situação lá, o governador chorou, sensibilizado, declarando que a compreensão geral constituiu o verdadeiro prêmio ao seu coração. A cidade voltou ao movimento normal. O antigo departamento da regeneração, desde então, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra nos ministérios da regeneração e do auxílio.
onde há grande número de necessitados, as pessoas que acabaram de desencarnar, muito apegadas ainda, que vão, sobretudo, para esses ministérios inicialmente, ali há uma limitada tipo de alimentação que imita um pouco aqui a Terra, né? Então, é um período de transição para esses. O melhor de tudo é a gente desencarnar sem essa necessidade. A gente dá Uhum. menos trabalho ao mundo espiritual, né, e já caminha. Perfeito. Então, presentemente, presentemente, naquela época, todos É. reconhecem que a suposta impertinência do governador, suposta impertinência, olha só, não foi impertinência, foi indignação justa, representou medida de elevado alcance para a nossa libertação espiritual. Reduziu-se a expressão física e surgiu um maravilhoso coeficiente de espiritualidade. Então, olha só, a indignação justa, fraterna, né? Importante, né, para o avanço dessas causas, né? Resistências, realmente. Então é isso. É aqui uma breve leitura com vocês do capítulo 9 que a gente trouxe um pedacinho nesse artigo nosso que a revista Reformador da Federação Espírita Brasileira publicou, graças a Deus. E com muita É. boa vontade deles também. Total. E reforça o finalzinho do seu artigo que você cita Humberto de Campos, quando ele fala que o cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. Porque agora Uhum. que a situação das colônias espirituais estão normalizadas, no sentido de que não se tem mais esses alimentos pesados, nem as bebidas do requinte, quem está viciado hoje e chega lá viciado vai passar por uma grande dificuldade de se adaptar. Então é mais fácil se adaptar enquanto está na Terra, consumir alimentos mais leves, de origem vegetal, que não tragam esse peso na consciência do espírito e da matéria, para chegar lá mais tranquilo, né? Em relação a isso E tudo outra e coisa, Nath, outra focar coisa. em outras questões. O André Luiz, né, esse primeiro livro aqui narra muito a experiência de André Luiz, que era um médico encarnado, desencarna, Uhum. passa um período no umbral e depois é resgatado por nosso lar. O André Luiz desencarna como um suicida indireto, que diz aqui nessa obra. E por quê? Pelos excessos da alimentação. Uhum. Né? Então ele passa um período aqui no plano físico, com esse problema todo aqui, eu acho que do câncer no estômago, né? Foi. E no plano espiritual, ele também passa um período, depois de resgatado em nosso lar, de recuperação médica, Uhum. né, em Uhum. virtude disso. Então, olha só os malefícios que isso causa, né? Consumo dos nossos irmãos animais. A cirrose também ele tinha no fígado, pela É bebida, isso, pela só bebida comprometido. alcoólica. Então tem esse Uhum, processo exatamente. também de recuperação espiritual. Então, assim, gente, se a gente se comprometesse em não prejudicar e não gerar esse suicídio inconsciente aqui na Terra, chegando lá, fica muito mais fácil para a gente começar a se dedicar ao que a gente errou, de fato, moralmente, na Terra, passar por um processo de estudo, de autoconhecimento, que foi o que André Luiz depois fez, por isso que ele escreveu 13 mais, né, obras espíritas, para depois se preparar para uma nova encarnação. Porque o período da erraticidade, para nós, ainda é isso. Um período de transição para a gente é um pit stop. A gente vê o que a gente errou, Uhum. melhora aqui, dá uma estudada e volta para a Terra. Então, assim, o processo fica um pouco mais fácil se a gente não tiver esses vícios que comprometem esse aparelho psicossomático nosso, né? Exatamente. Então, esse Estamos com o capítulo nosso. traz o método de Clarence, da indignação justa, tão importante para a nossa causa, né? E traz também a experiência de um espírito que passou por muitas dificuldades aqui e do lado de lá, em virtude aí do consumo de animais. Claro que não tão somente isso, né? Mas isso influenciou bastante, né? Então, assim, Uhum. né? Quem pensa que o espiritismo não aborda isso, numa das obras mais conhecidas, aborda diretamente essa questão, né? Então fica aí a Perfeito. sugestão de estudos, né, de abordagem sobre esse capítulo. Que muitas vezes a gente leu, mas não se atentou ao real, à profundidade desses conhecimentos, que a gente possa então É reler verdade. esse novo olhar, né? Essa nova consciência. Rafa, estou muito feliz, estou muito grata por esse caminho que o Move trilhou. Fiquei muito feliz de saber essa caminhada em relação a isso tudo e sabendo que a gente está cada vez mais sendo. A gente sempre foi, né? Muito abençoado, muito guiado pelos caminhos e com certeza o caminho ainda é longo, vem muito mais trabalho pela frente,
que a gente possa ser útil, ser instrumento de verdade para a consagração da paz, sobretudo em todos os reinos da natureza e conosco mesmo com relação a eles, né? Acho que esse é o grande objetivo do MOV. Muito feliz, meu Numa amigo. palavra, sigamos. Sigamos! Gente, muito obrigada, turma. Bom final de semana a todo mundo. Obrigada que esteve conosco, né? Quem vai assistir depois dessa live. Muita paz, muita gratidão. Obrigada, É Rafa. isso. Tchau, Fica com tchau. Deus. Paz e bem. Até a próxima. Faz bem, gente. Tchau, tchau.